Muito bom dia, meus queridos amigos e irmãos, tanto os encarnados como os desencarnados aqui presentes, né? E acho que os desencarnados são mais, viu? Porque o encarnado fica com frio, né? Os desencarnados não ficam, não, eles veem. E quem pode ver, vê que está cheio, né? É com muita alegria que a gente volta a se reencontrar, né? Um domingo de manhã, uma manhã bela, não está tão frio, mas está gostoso, né? E com alegria imensa que a gente recebe o nosso irmão pela primeira vez na nossa casa. É o professor Edson, lá da cidade de São Carlos, né? Ele é foi professor da USP. Já aposentou, professor, ou continua? Ainda não? Professor não aposenta nunca, né? Está muito bem, então isso é verdade, né? Tem duas profissões que não aposentam. Professor e advogado. Advogado também não consegue aposentar. Então, né? Mas é com muita alegria que a gente recebe o professor Edson aqui hoje, né? E a consorte, né? Não. A do Martimiano. Então tá bom. O Martimiano já é conhecido nosso aqui da casa, né? Ele está sempre, e graças a ele, né? Que a gente recebe essas figuras ilustres. Com muita alegria. Nós agradecemos sempre, então, né? A esse nosso irmão querido. Né? Muita paz a todos. E nós pedimos, então, a Deus, nosso Pai, que abençoe o nosso irmão e que ele tenha uma manhã serena, tranquila, e que ele consiga, né, passar para nós aquilo que ele se propôs, com certeza. Eu estava dizendo para ele, né, ele foi professor do Adriano, nosso filho, lá de São Carlos, na USP, né, estava dizendo para ele, falou, passa tantos alunos pela minha... Eu falei, imagina, né, ele nem ia lembrar. Talvez se ele ouvisse, talvez até lembrasse. O Adriano não pôde vir, porque me parece que ele tem compromisso pela manhã também. Mas é com muita alegria que a gente recebe a todos, né? E para que nós não tomemos mais tempo do nosso amigo, do nosso irmão, que nos dá essa alegria da visita, já fica antecipado, né? A nossa gratidão. Nós vamos convidar a todos para que possamos fazer uma prece, vamos agradecer a Deus, né? Vamos louvá-lo e vamos pedir a Ele a bênção da paz, não apenas a nós que aqui estamos, mas que essa paz se estenda para toda a humanidade, e principalmente para o nosso Brasil, nesses momentos um pouco mais difíceis, né, que nós estamos passando. Inclusive a espiritualidade nos pede muita oração para que se resolva de uma maneira serena, tranquila, toda essa situação que estamos vivendo. Então eu convido a todos, cada um da forma que sabe, eu vou conversar com o nosso Pai, dizendo a Ele: Pai nosso, que estais nos céus, santificado é seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos quando em tentações, mas ajuda-nos, Pai, a livrar-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. E assim então, em nome de Deus, de Jesus, Maria, nossa mãe espiritual, do mentor amigo da nossa casa e toda essa equipe de espíritos amigos que aqui se faz presente, é com muita alegria que nós convidamos o nosso irmão que assuma a tribuna. Jesus te abençoe, viu? Muita paz, muita alegria. É um prazer enorme. E, então, o tema, eu tinha esquecido qual era o título da palestra, porque ele me induziu ao erro, né? Ele falou, olha, o título da sua palestra é assim, vamos fazer desse jeito. Não, desse jeito. E eu tinha esquecido que já tinha um título. Aí eu falei para ela, vou pensar num título, né? Quando eu fui olhar, eu falei, mas o título é este aqui. Mas o Espiritismo não veio destruir a lei. Esse é o título, se lembra disso? Então, o Espiritismo é uma doutrina cristã. Todos sabemos, não é? Como espíritas, somos aprendizes do cristianismo, não é? E a sua base moral é o Evangelho de Jesus. Então, a compreensão do surgimento, do Espiritismo
é a compreensão do cristianismo, não é? Nessa história de passarmos pelo advento de Jesus até o advento de Kardec e a formação da doutrina espírita, nós temos uma história atribulada da igreja, não é? Ou das igrejas, desde da época do Concílio de Nicéia, formação da Igreja Católica, aqueles desacertos, a questão da reforma, não é? A mudança dos parâmetros do conhecimento humano, filosófico e científico, o iluminismo, até alcançarmos o ambiente propício, intelectual, moral da humanidade, para compreender de maneira mais profunda o Evangelho de Jesus. E aí nós temos o Consolador Prometido, o livro, a codificação espírita. Mas as coisas não começam aí, começam muito antes, não é? Nós sabemos que, num certo momento da história da humanidade, na história da humanidade na Terra, vieram irmãos de outras paragens, não é? E entre esses irmãos de outras paragens que tiveram que refazer lições, refazer aprendizados, porque nas suas moradas originais ainda não tinham alcançado os parâmetros de moralidade, de entendimento necessário para lá ficarem, vêm para cá para progredirem através da disciplina, até do padecimento, e favorecer o aprendizado daqueles que ainda estavam mais à retaguarda aqui na Terra, um processo de ajuda mútua, não é? Entre eles, entre esses que aqui vieram, está aqueles que constituíram o povo hebreu, não é? Por alguma razão que não sabemos, quiçá um dia saberemos, é justamente no seio desse povo que Jesus programa o advento da sua presença entre nós. Segue a história do povo hebreu e, com ela, a preparação do terreno para a vinda de Jesus, o Cristo de Deus, não é? Como Filho do homem, para nos ensinar o seu Evangelho, as leis morais que regem todo o universo. E talvez a gente possa começar essa história com aquele que dá produz uma mudança profundamente importante na história da humanidade, que é Abraão, não é? Poderíamos começar a nossa história com Abraão. Abraão, certamente, com uma mediunidade extraordinária, semita, caldeu, não é? Da região da antiga Suméria, carrega consigo, quase que por uma inspiração, não é? O sentimento de que tem que criar uma nova realidade. É inspirado mediunicamente para deixar a sua região de origem, a cidade de Ur, caminhar em direção ao norte, para uma terra prometida, não é? Onde ali prosperaria a sua descendência. E a ideia de um Deus único. Essa ideia do Deus único já tinha se apresentado em lugares diversos na Terra, no Oriente, mesmo no Egito, em alguns momentos, sem que essa ideia prosperasse. Em certos momentos da história de alguns povos, surgiu a ideia do Deus único, mas não prosperou. O mundo, naquela época, era politeísta, não é? Da maneira mais primária em alguns lugares, de maneira extremamente sofisticada em outras, mitologias da criação complexas, outras mais simples, mas sempre a ideia do politeísmo, e o politeísmo carregando algo que, de certa forma, ainda carregamos até os dias de hoje. A figura de Deus ou deuses com uma personalidade humana, não é? Tanto na aparência de homens ou
próximo de homens e uma forma de pensar humana. Apesar de Abraão ficar extremamente convicto da existência de um único Deus, ele ainda conserva essa ideia, não é, de Deus como uma figura humana, ou pelo menos como uma constituição típica humana e uma forma de sentir, de pensar humana. Mas não importa. O mais importante dessa história é que, pela primeira vez, a ideia do Deus único se torna uma convicção de um povo. E uma convicção que permanece durante muito tempo, através do sofrimento, das amarguras, mas é mantida com um fervor extraordinário. E esse processo de Abraão, que vai passar por Moisés, numa história delicada da vida dos hebreus, até chegar em Jesus, ela, se nós analisarmos com um certo cuidado, percebemos que é uma história de escolha, de aliança e promessa. Primeiro, no contexto mais conhecido da vida do povo hebreu, nós temos a aliança entre Deus e Abraão. Abraão é escolhido por Deus. Ele, um homem, não é? Em um certo momento, fala: você vai deixar a terra dos teus pais, vai seguir para a terra que eu te prometo. E ali você me louvará só a mim com todo o fervor, prestará o seu testemunho de louvação e eu te darei uma recompensa. Essa recompensa é um local para as tuas descendências, os teus filhos, a tua família que prosperará, se multiplicará. Então, a escolha, quem é escolhido é o homem, Abraão, a terra prometida, a sua descendência é a promessa. E a aliança? A aliança é não adorar nenhum outro Deus, de nenhuma outra forma, e realizar os sacrifícios e obedecer os ditames que Deus coloca para ele. Não é? Nós vamos encontrar essa ideia da aliança, até mesmo de maneira simbólica ou não, mas dramática, quando Abraão, obedecendo o que o Espírito lhe fala, leva o próprio filho, Ismael, para o sacrifício. Depois é impedido disso. Não sei, não sabemos, talvez, o quanto isso é realidade, quanto é de valor simbólico, mas também isso não importa. Adoração e sacrifícios ao Deus único e fé absoluta a Deus. Isso é o que Deus exige de Abraão. E aí se constitui a escolha, a aliança e a promessa. É restrita. O homem é ele. O alcance da promessa abrange os seus descendentes. E o que lhe é prometido é uma terra, não é? Onde essa prosperidade ocorre. Aliança entre Deus e Moisés. Só que entre Abraão e Moisés correu um período muito grande. Muitas coisas aconteceram. Abraão teve os seus filhos e filhas, certamente. Não é? Naquela época só se registravam os filhos, as filhas não tinham importância nenhuma. Mas teve filhos, filhas, particularmente teve um filho de Sara, na idade já bastante avançada. Enfim, passa uma história complexa, onde, em certo momento, eles, por força da necessidade, uma seca terrível que periodicamente alcança aquela região, os seus descendentes foram procurar alimento em terras do Egito, e ali ocorre aquela história que a gente conhece, não é?
do José, que é aprisionado, que é vendido pelos irmãos. E a história corre até que, alguns anos depois desse advento conhecido da história de José e seus irmãos, por força de uma seca muito grande, novamente ocorre, os irmãos voltam ao Egito em busca de alimento, de trigo, de abrigo, e José, que a essa altura ocupava um posto, uma posição importante na corte do faraó, como o homem encarregado de realizar as provisões para a época de dificuldades que viria, não é? Mediunicamente ele percebe o significado do sonho do faraó. Então vão os irmãos para o Egito. Ele brinca com os irmãos, pega uma peça, depois os acolhe, não é? E manda chamar até o seu pai, não é? Jacó, para vir ter com ele também. Jacó falece, já idoso, é levado num funeral pomposo novamente para Canaã, para ser enterrado junto de Abraão, não é? Está ali Abraão, Isaac, né? E ali vai Jacó também. E os irmãos retornam ao Egito, mas nunca mais saem. E ali permanecem séculos, não é? E o interessante disso é que eles permanecem séculos trabalhando, mão de obra necessária para uma cultura que empreendia fabulosos monumentos, construções extraordinárias, precisava de mão de obra em número muito grande. Os hebreus não eram os únicos, não é? Muitos povos da região iam para as terras do Egito trabalhar, em alguns momentos se tornavam escravos, em outros momentos se atenuava as suas agruras, mas o povo hebreu, numa cultura tão forte, tão rica, impressionantemente poderosa como os egípcios, eles mantiveram durante séculos a ideia do Deus único e a aliança de Abraão e Deus. A escolha permanecia, a aliança estava estabelecida e a promessa. Eles tinham perdido a promessa. 4 séculos. Não estavam mais na sua terra. Não estavam mais com a sua criação, com as suas propriedades, no local que Deus havia prometido a eles. Onde é que ficou essa promessa? Não é? Mas eles mantiveram a aliança com Deus. Permaneceram com o culto, a adoração do Deus único, se enfrentaram muitos obstáculos, mas permaneceram firmes. E a ideia do Deus único continuou. O Deus homofórmico, psicofórmico, não é? Na psicologia humana não é a palavra correta essa, não é? Mas até o advento de Moisés. É uma história muito conhecida, todo mundo leu, todo mundo viu filmes, não é? Mas muito conhecida. E sem necessidade de repetir as ocorrências, o fato é que Moisés, um homem extremamente inteligente, um médio extremamente forte, não é? Na sua mediunidade, toma uma ciência de que é necessário sair do Egito e procurar a terra prometida, não é? Para que se cumpra a aliança e a promessa. E enfrentando o próprio faraó, aquelas histórias que a gente conhece, não temos noção o que é fantasia, o que é realidade, não é? O que é simbólico, mas seja lá como for, ou como foi, ele reuniu o povo hebreu e do Egito os levou de volta à terra prometida. A promessa não estava cumprida. Só que agora há uma mudança importante. Se, num primeiro momento, a escolha foi do homem,
Abraão, e estendendo-se dentro da promessa os seus descendentes, formando um povo, que era uma família com servos, com as pessoas agregadas, não é? E as riquezas que possuíam. Agora, a aliança começa a se configurar de forma diferente. Por quê? Porque agora, Moisés não é apenas o condutor do povo ali, um sujeito de caráter forte, um homem decidido, não é? Com ciência da natureza adquirida entre os egípcios, entre os sacerdotes egípcios. Agora ele é mais que isso. A escolha é de um legislador. No processo de conduzir aquele povo através do deserto, durante décadas, não é? Numa situação difícil, escassez de alimento, de água, não é? A possibilidade de revolta. Então ele teve que ser bastante severo, não é? E criar formas de relacionamento entre as pessoas, entre o comando dessas pessoas. Criou leis, não é? Leis que, dizia ele, de inspirações divinas, não é? De outra forma não seria obedecido. Havia o temor sempre das pessoas em relação à divindade, o castigo que poderia advir. Então, essas leis que foram colocadas para poder conduzir esse povo em situação tão difícil durante tanto tempo. Imagina-se que muitos dos que saíram do Egito não chegaram à Terra Prometida. Desencarnaram antes. As gerações se impuseram aí, não é? Filhos, netos. Então, muitos já tinham até perdido ou não tinham conhecido o cativeiro no Egito. E por que, então, seguir aquele homem ou aqueles sacerdotes? Por que aceitar aquilo tudo? Então, havia necessidade de uma lei rígida e imposta até com certa violência, não é? E era a personalidade de Moisés. Então, o escolhido agora não é o homem que vai levar a ideia do Deus único. É o homem que vai colocar leis que conduzem o povo a reavivar a ideia da aliança. Moisés, o legislador. A promessa continua a terra prometida. Só que agora tem uma diferença. Se no primeiro momento a terra prometida foi simplesmente alcançada, Abraão simplesmente caminhou com seus familiares, servos e servas, seus animais, foi caminhando. Um homem extremamente inteligente, devia ser extremamente carismático, não é? Porque ele entra pela terra de outros povos e não tem grandes problemas. Caminha, se abriga num local, no outro local, até chegar num local que ele julga propício e ali se instala, não é? Chega a alcançar terras que pertenciam ao Egito, volta e se instala ali na margem norte do Jordão e ali permanece. Moisés não. Primeiro, que Moisés não chega na terra prometida, desencarna antes. E as pessoas de sua confiança, que lideram o povo, não é? A essa altura, já com alguma organização militar, têm que retirar do local que lhes foi prometido as pessoas que ali moravam. São 4 séculos. Não é? Tinha mudado a configuração da região. E eles fazem isso. Entram conquistando. Agora a terra prometida é conquistada. Estranho isso, mas foi assim realmente, não é? E nesse processo de conquista necessário, ou não, nós não podemos esquecer o que Jesus vai nos dizer depois, que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vem.
não é? Por alguma razão, não sei analisar corretamente, ou se é que sei analisar isso, houve necessidade do embate, da luta, do crime, porque nesse embate há crime, mata-se uns aos outros, não é? Mas esse processo de conquista dessa região, da terra prometida, fez com que se fortalecesse o povo hebreu militarmente, na sua organização administrativa, política. E esse processo culminou com Davi, não é? Logo na sequência da entrada naquela terra, né, passou Josué e Samuel era o profeta que praticamente indicou o primeiro rei de Israel, depois Davi. E Davi, um general muito hábil, muito inteligente, muito ambicioso, não é? Uma contradição, um poeta, não é? Um inspirado acerca das coisas divinas, mas ao mesmo tempo um homem do mundo, não é? Ganancioso, violento, e conquistou a terra, que seria a terra prometida. Mas conquistou mesmo, conquistou a terra dos outros. A região inicial, onde se abrigava Abraão, depois Isaac, depois Jacó, agora ele vai até as terras que seria a Síria da época, hoje seria um pedaço da atual Síria, não é? Os fenícios. A Fenícia não chegou a conquistar onde hoje é o Líbano, mas avançou bem ao norte. Se não conquistou, não ocupou o espaço, tinha uma força militar suficiente para considerar aquilo possessão sua. E até as fronteiras com o Egito, e até o deserto ao sul. Foi o maior espaço que o povo hebreu já conquistou. Foi o auge da história do povo hebreu, no território e na riqueza, na formação do exército extremamente bem organizado. E quando Davi desencarna, nesse apogeu do povo hebreu, sucedido pelo seu filho, não é? Salomão, considerado nas Escrituras um homem extremamente sábio, mas que não soube, enriqueceu o império do pai. O povo hebreu ficou mais rico, criou frota naval para comércio, criou procedimentos adequados para essa nova fase de uma maneira mais pacífica, não é? Foi uma época de paz, mas não soube dar continuidade a isso nos seus descendentes. E não demorou muito, o povo hebreu se separa. Há conflito entre eles. Eles eram constituídos por descendentes das tribos iniciais ali, dos filhos de Jacó, não é? Então, as tribos, eram 12, têm conflitos entre si, disputa de espaço, aquelas coisas todas que dizem respeito à natureza humana. E o povo se divide em 2 reinos, de Israel, mais ao norte, e de Judá, mais ao sul. Judá, onde se situa Jerusalém, não é? E começa o declínio rápido. Aquele apogeu da época de Davi desaparece e o povo começa a perder a identidade, principalmente os que vivem no reinado de Israel. Ao sul se conserva de maneira mais firme os princípios dessa aliança, não é? Dos princípios que deveriam nortear o comportamento do povo. E essa decadência alcança o seu ponto máximo também quando os babilônios invadem a região, invadem
invadem o reino da Judéia, né, de Judá, e tomam Jerusalém, destroem Jerusalém, e ocorre uma diáspora. São levados como escravos para a Babilônia, agora como escravos mesmos, sofrendo muito, e a cidade é destruída, a muralha é destruída, o templo é destruído. Então, é o ponto de decadência máxima. Mas, desde a divisão entre Israel e Judá, que começa nessa angústia do povo, começa a perder a sua história de pujança, começa a surgir a ideia do Messias, aquele que viria para restaurar a glória que havia sido perdido, aquele que viria unificar o povo novamente, aquele que viria estabelecer um exército forte, que reconquistaria toda aquela região, não é? E essa ideia do Messias segue pelos séculos. Passa-se pela época dos babilônios, um descenso extraordinário desse povo, mas a ideia do Messias permanece. Quando eles retornam, depois que os persas tomam a Babilônia e o imperador Ciro permite a volta do povo hebreu para a sua terra, eles começam a voltar gradativamente, reconstroem as muralhas, começam a reconstruir a cidade, reconstruir o templo, mas nunca mais o povo hebreu foi dono do seu próprio nariz. Nunca mais. Porque, livre do jugo dos babilônios, logo nessa sequência, vem Alexandre, o macedônio, ou o grego, como se queira, né? Toma toda a região, inclusive a Palestina. Depois, os romanos. Então, eles sempre estiveram sob a administração política de outros povos, de outros impérios, né? Mas conservaram a si mesmo todos os aspectos da sua religiosidade. E a ideia da escolha, da aliança e da promessa. Nunca perderam isso. Então, mesmo nessa situação difícil, essa situação se prolonga até 1948. Só em 1948, novamente tem a terra que lhes era prometida. Não importa agora a gente entrar em considerações sobre isso, porque envolve questões políticas extremamente complexas, não é? Mas, olhando simplesmente nessa linha de raciocínio, só agora, recentemente, volta a ideia da terra prometida, com todas as implicações dramáticas que está tendo, que é o país de Israel, não é? Então, nós vamos encontrar, na escolha que nós estamos falando, de Moisés, a escolha do legislador, mas de uma forma que nos é muito clara e muito importante. Não é a escolha do homem, mas do legislador. Se Moisés precisou estabelecer todo um conjunto de leis, uma legislação para ordenar o povo, para que se formasse o Estado, se conquistasse, se formasse o Estado hebreu na época, não é? Ocorreu algo muito interessante, muito significativo. Agora, qual é a promessa? O legislador escolhido, a terra prometida, mas tem algo a mais nessa promessa: a supremacia sobre os seus inimigos. Encontra-se lá nas Escrituras. Isso dito dessa forma, não é? O que é exigido? Qual é a aliança? E sacrifícios ao Deus único e obediência às leis. Agora, há leis para serem obedecidas, não é? Então, houve algo a mais que não existia antes. Antes existia, sim, a adoração do Deus único e os sacrifícios que deveriam ser prestados. Agora, nós temos obediência às leis. Não é? Existem leis. Escolheu-se o legislador e faz parte da aliança obedecer às leis. Leis civis e de culto. Leis humanas.
estabelecida por Moisés, inicialmente, os que o sucederam, os sacerdotes, não é? Foram aumentando o número de procedimentos legais, aprofundando o raciocínio sobre isso, e se formou leis de exercício civil, do convívio das pessoas e de culto, a relação do povo com Deus. E a lei moral, lei divina. É outra contribuição que Moisés nos possibilita, não é? A sua mediunidade nos possibilita, porque a lei não é de Moisés. Se a lei civil, ou as leis civis e de culto, são humanas e são criadas por Moisés, pelos sacerdotes, pelos governantes, a lei moral não. Ela vem de Deus. Espíritos iluminados se revelam a Moisés e revelam através dele para o povo os 10 mandamentos, né, que nós conhecemos até hoje. Né? Aí há uma mudança muito interessante, porque agora, se as leis civis de culto são próprias do povo hebreu, não é? Ou dos israelitas de hoje, não é? As leis divinas, a lei moral, os 10 mandamentos, não pertence mais apenas ao povo de Israel. Agora é uma lei universal. Olha a mudança que houve no processo da exigência, da aliança. Não é? Agora, o que é que o Senhor concede? Concede a terra prometida e a supremacia sobre os seus inimigos. Mas a obediência dessa aliança envolve algo que agora abrange a humanidade toda até os dias de hoje. E certamente vai continuar dizendo respeito à humanidade nos dias de amanhã também. Já extrapolou o povo escolhido. Não é? O Pentateuco, composto de 5 livros, né? Por isso que é Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Constituem os 5 primeiros livros da Bíblia, formam um conjunto, conhecido como Torá, ou a lei, não é? Que os judeus seguem. E aqui, no Êxodo, nós temos o Decálogo inscrito nas tábuas do Sinai, promulgando a lei moral religiosa dessa aliança. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas são outras, como nós dissemos, são estabelecidas para um povo específico. É o tema da eleição, da promessa, da aliança, da lei, constituem a trama do Pentateuco e continua seu curso por todo o Antigo Testamento. Então, todo o procedimento de formalizar essa lei e interpretá-la, né, segue seu curso nos séculos que se sucedem durante praticamente 1000 anos. Não é? Os profetas, os pensadores da lei, não é? Seguem o mesmo processo: eleição, promessa, aliança e agora a lei, que faz parte da aliança. Não é? Não é completo em si mesmo. Menciona a promessa, mas não a sua realização. Então, o que é que nós encontramos? A escolha está formulada. Não é? A aliança está formulada. A promessa está estabelecida, mas não se concretiza. Onde é que está a realização da promessa? Onde é que a gente encontra a realização dessa promessa que começou lá em Abraão,
e atravessa os séculos e não se concretiza. Onde é que está a terra que eles, hebreus, iriam possuir para que a sua descendência prosperasse e vivesse em tranquilidade, em riqueza? Nunca mais. Desde Davi, nunca mais. Não é? Os séculos correm, vamos encontrá-lo sob o jugo romano, sob a administração de Herodes, e a promessa no aguardo. A promessa agora, que foi feita a Abraão, que foi feita ao povo no correr dos séculos, agora implica em algo mais para que ela se concretize. Para que a terra prometida seja conferida ao povo, exige-se agora algo que antecederia isso. É a ideia de um Messias, de um enviado de Deus, que pudesse restabelecer a glória do povo e ali terem a sua terra. Então, a promessa agora envolve a vinda de um Messias. Não é? A promessa não está concretizada. Para os hebreus, para os israelitas, não se concretizou ainda, de certa forma. Porque ainda está num processo de conquista, de luta, para se manterem. Não importa para nós isso. O que importa para nós é que se tornou necessário a vinda de um Messias para que essa promessa se realizasse. E ela se realiza com a vinda do Messias. Então, esta situação continua até o advento de Jesus entre nós, que é o termo para o qual tende a história da salvação e que lhe dá todo o sentido. Então, toda essa história de 2000 anos só tem um sentido com Jesus, com a vinda de Jesus. Mas como é que pode ser isso? Não é? Se a vinda de Jesus não concretiza o sonho de prosperidade que está implícito na promessa. Então, como é que pode isso? Não é? E aí nós temos... estou avançando muito na hora? Não? Aí nós temos, novamente, um salto no processo da escolha da promessa e da aliança. Abraão era o homem, os seus descendentes, seus familiares, era o povo, a terra prometida, não é? E aí se resumia o processo da escolha, da aliança e da escolha, da aliança e da promessa. Com Moisés, nós temos o povo, que é o mesmo, temos a aliança, que agora se torna mais abrangente, porque inclui a obediência a leis, não é? E a promessa que não se concretiza, porque logo depois, um século depois, essa ideia de terra prometida desaparece. Não desaparece, permanece como uma ideia que não se concretiza. Passam-se os séculos, não é? E nós vamos encontrar Cristo concluindo essa aliança, prefigurada pelos antigos. Quanto à lei, ela foi dada para guardar as promessas que se realizam no Cristo. Então, se tem as leis civis, de certa forma, elas mantêm a trajetória do povo, e essa trajetória é extremamente importante para nós. Por que ela é extremamente importante? Porque ela é a linha condutora da adoração de um único Deus. Nós vamos encontrar, já após Jesus, mesmo depois da queda do Império Romano, a ideia do Deus único no seio da Igreja, no seio do cristianismo, na Igreja Católica, depois a Ortodoxa, na Reforma, mas os povos que compunham as civilizações na Europa e fora da Europa eram politeístas, não é? Então, a ideia do politeísmo é algo que se estende até os dias de hoje. Mas a linha condutora
da ideia do Deus único como uma ideia para a humanidade, pertence a essa escolha, aliança e promessa. E agora estamos com Jesus e a promessa se realiza. Como que ela se realiza? Aliança entre Deus e o Messias, o Cristo e a humanidade. Agora, não é o homem que é escolhido. Agora não é o legislador que é escolhido. Agora é o seu Filho querido, que Deus envia para a humanidade. É o Cristo, o ungido de Deus. Não é mais uma criatura de Israel, não é mais uma criatura da humanidade, é uma criatura do universo. É aquele que alcançou as condições para governar a humanidade terrena, como uma missão cumprida em todos os seus detalhes, com todo o seu brilhantismo. Não é? Então nós temos agora o Cristo e a humanidade. Quem é o escolhido? O Cristo. Quem é o povo? Não é mais o povo hebreu. Agora é a humanidade toda. E qual é a aliança agora que surge com isso? Agora nós temos que perceber que houve uma mudança na aliança. Se antes a aliança era constituída pela obediência às determinações que vinham de Deus e da prestação regular dos sacrifícios, a obediência incondicional a Deus, ao Deus único, depois passou a obediência das leis civis e das leis de culto. Agora, que lei é essa que permanece, que deve ser obedecida para que a aliança se cumpra? É apenas a lei moral. E qual é a promessa? Se antes a promessa era a terra de Canaã, se antes a promessa era o reino de Judá, se antes a promessa era a restauração da glória de Israel, qual é a promessa agora? A promessa mudou como mudou o escolhido. E como mudou a aliança mesmo. A promessa agora é o reino de Deus. Qual é a necessidade de cumprimento da aliança por parte dos homens? A adoração ao Deus único permanece, não é? Mas a obediência à lei moral. Essa é a mudança mais significativa de toda essa linha que segue a história religiosa que nos alcança no Espiritismo. Não é? Agora, o que importa ao homem é a obediência à lei moral. E onde é que se encontra essa lei moral? Ela surgiu antes, lá longe, com Moisés, não é? Com as leis mediunicamente produzidas para o povo a princípio, para a humanidade toda na sequência. Os 10 mandamentos. Agora, é essa lei que deve ser seguida. É essa aliança que Jesus nos traz entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus. Não é? O reino de Deus agora é a terra prometida. Jesus nos diz isso. Meu reino não é deste mundo. E aí surge um conflito íntimo, angustiante para o povo judeu. Eles aguardaram tanto tempo a realização da promessa, da terra prometida, depois a necessidade do Messias que viria para restaurar a glória e essa terra prometida, e o Messias vem, mas não satisfaz a isso, não é? Onde é que está o exército que se formaria? Onde é que está a conquista que se realizaria com o Messias? Não é? Onde a liberdade em relação aos dominadores? Onde? Se esse que é dito Messias não tem exércitos, não propõe conquistas do mundo, não é? Propõe coisas justamente opostas, não é? O que é que ele propõe? Que as pessoas vivam em paz umas com as outras,
que se ame, que se perdoe, mesmo os inimigos, não é? Então não pode ser o Messias. Isso não vai restaurar a nossa glória. Não é compreendido. Para a maior parte das pessoas, lá naquela época, na Judéia. Mas é compreendido por muitos. Não a maior parte, mas por muitos. Não é? Esses muitos são muito significativos. Não é? Muito significativo. Por quê? Porque são esses muitos, mas minoria em relação ao conjunto todo dos que aguardavam o Messias, constituem número suficiente e com coragem suficiente para levar adiante essa ideia do reino de Deus, que agora é a terra prometida, e a obediência à lei moral, que é a base do cristianismo. É isso que é o cristianismo, não é? Obediência a essa lei moral e a certeza de que a nossa casa aqui na terra, encarnados, é transitória. Não é? Que o reino é muito maior, muito mais extraordinário do que sequer a gente imagina. Ensinamentos morais, amor e perdão. Esse é o ensinamento, essa é a lei. Não é? Então essa lei moral é só isso. Amar e perdoar. Amar e perdoar. É tudo que a criatura tem que fazer para dar cumprimento ao seu compromisso com o Criador. A obediência à lei. Jesus, não é, provocado pelos fariseus, depois de uma certa situação em que eles ficaram perplexos com a resposta que Jesus dá, eles perguntam a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Da lei mosaica, dos 10 mandamentos. Não é? Pensando que Jesus fosse cair em contradição e eles poderiam acusá-lo de heresia, digamos assim, às leis mosaicas. Mas Jesus estava tão longe, tão além deles, que lhes responde: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, é o maior e o primeiro mandamento. Jesus falando isso. E nós vamos lembrar então da lei moral, não é? A lei divina, trazida por Moisés na sua mediunidade. Não é? E nós vamos encontrar os 3 primeiros mandamentos da lei mosaica sintetizados. Por isso que Jesus fala: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, nos diz Jesus, que é semelhante àquele, semelhante. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Olha que interessante. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos e são correlacionados, são semelhantes. Se ele diz que são semelhantes, não há um que possa ser cumprido sem o outro. Não é possível amar a Deus com toda a força do nosso espírito, com todo o nosso desejo, nossa vontade, sem amar ao semelhante. Não é possível amar ao semelhante sem estar amando a Deus. Ama-se a Deus no exercício do amor ao semelhante. E ama-se o semelhante no processo de amar a Deus, como irmãos no Pai único, não é? Então é isso que Deus propõe como aliança agora. Não é? Ame os teus semelhantes, ame e perdoe. Você estará me amando, é o que eu quero. Estará cumprindo tudo o que eu quero, mais nada. Não é preciso sacrifícios, não é preciso nada, só ame. Isso está em Mateus 23, 22, 34 a 40. Os 10 mandamentos, a lei mosaica,
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, nos céus e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes renderei culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de sacrificar o dia de sábado. Esses 3 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos da lei mosaica, dos 10 mandamentos, são sintetizados por Jesus no seu primeiro mandamento, em resposta aos fariseus. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Na sequência, esse é o maior e o primeiro mandamento, nós vamos encontrar os demais mandamentos dos 10 mandamentos, não é? O 4º até o 10º, onde nós vamos encontrar: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Não matareis, não furtareis, não cometereis adultério, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem. Então, do 4º ao 10º. Do 4º ao 10º, nós vamos encontrar tudo que diz respeito da relação de um para com o outro. Não é? Na época de Moisés, não poderia ser colocado de uma forma diferente. Era como as pessoas entendiam, era o que dizia a respeito às pessoas. Não é? Hoje, nós poderíamos dizer o seguinte: olha, não ambicione as coisas que não lhe pertencem. Não é? Não tenha inveja, que é o que feriria esses mandamentos todos, que Jesus nos coloca da seguinte forma: eis o segundo, que é semelhante ao primeiro que ele disse: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. A síntese é a síntese perfeita da lei divina. Não há nada a acrescentar. Não é possível retirar nem acrescentar nada, porque ela é completa e perfeita. Né? E é tudo que é exigido de nós. Amar a Deus e ao nosso semelhante com toda a força do nosso ser. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho para lá conduzir, ou o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para cumprimento dos destinos humanos. Então, o que é que nós encontramos? Com toda clareza, não é? Meu reino não é deste mundo. Quando ele fenece sobre o martírio, não é? Que lhe é imposto, a cruz, não é? Ele deixa claro que vai para a terra do Pai, não é? Para outra terra, que na verdade é o mundo espiritual, não é? É lá que ele vai encontrar os seus discípulos que foram martirizados, é lá que ele vai encontrar todos os homens de boa vontade, é lá que ele vai encontrar aquilo que no Evangelho diz sobre o bom ladrão, uma expressão um pouco estranha essa, não é? Mas o espírito que, sofrendo a injunção da lei terrível da crucificação, não se revolta, que é o que ali é exemplificado. A aceitação. Eu errei, eu sei que eu tenho que aprender, aceito, não é? Me sinto culpado. É essa aceitação sem a revolta que vai permitir aquele homem crucificado ao lado de Jesus alcançar o reino
dos céus, o mundo espiritual em paz. Não que ele vá se colocar nos patamares do mundo espiritual em que se encontra Jesus, mas vai ser recolhido, não é? Vai encontrar o conforto de perceber que venceu a sua etapa, é a felicidade. Então, é esse o mundo que Jesus nos apresenta. E para isso basta seguir os 2 mandamentos, que são um só, na verdade. Entretanto, Jesus não disse tudo, não é? Nós sabemos, porque está escrito. Nem tudo posso dizer às pessoas que me ouvem, porque eles não têm condição de compreender. Ele diz aos seus discípulos: vocês compreendem, a gente convive, vocês sabem, mas eles não. Então eu tenho que falar na fórmula de parábolas, falar de uma maneira que fica subentendida as coisas. Não adianta explicar, não vão entender. Mas haverá um dia em que a humanidade terá avançado o suficiente no seu raciocínio, no seu entendimento, na sua ciência, na sua moralidade, quando então as coisas que eu disse, ou melhor, as coisas que eu digo, não é, vão ser compreendidas. Os séculos correram, não é? 2000 anos, praticamente desde o advento de Jesus entre nós. Está escrito: essas coisas vos tenho dito estando entre vós. Isso Jesus dizendo aos seus discípulos. Está em João, quando ele relata o que Jesus nos diz, porque agora nós temos a seguinte situação. A escolha, que é o Cristo, e a humanidade toda, mas para todas as épocas. Então, quando Jesus fala aos seus discípulos, ou fala ao povo lá na Judeia, na terra da Palestina, ou na Galileia, ele não fala só a eles, fala para nós, para todos sempre. Então, nós encontramos esse relato, uma parte de um relato longo, lindíssimo, extraordinário, que João faz, revelando realmente o que Jesus propunha para a criatura e quem era ele, Jesus, não é? Só vai estar lá em João. Então, nos diz assim: essas coisas vos tenho dito estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Essas coisas vos tenho dito estando entre vós. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome e vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Então está em João 14, de 12 até 26. Novamente uma promessa. Agora não é a promessa de Deus como a figura que se comunica diretamente com o homem. É a promessa daquele que representa Deus entre os homens, não é? Que fala o que Deus deseja que ele fale e faz o que Deus deseja que ele faz. Ele mesmo diz que compreendia os desígnios do Criador e o via. Ver o Criador, nós não temos condição nem de sequer avaliar o que isso pode significar. Está fora do nosso alcance, não é? Compreender o Criador ainda está fora do nosso alcance. Mas estamos vencendo etapas, não é? Para que se vença essas etapas, a necessidade do cumprimento da lei, não é? A doutrina espírita, conforme as instruções dos espíritos que a ditaram e pelo que se evidencia de seu conteúdo, constitui-se efetivamente no Consolador prometido por Jesus, o Paráclito prometido por Jesus. É a obra de uma legião de espíritos superiores sob o comando dele, do próprio Jesus, não é? Através de todos os que trabalham em seu nome, diretamente ligados a ele, não é? E dele próprio.
Então, há um processo longo, complexo, que estende a linha da escolha, da aliança e da promessa até os dias de hoje, até o advento do Espiritismo. Ela continua. E ela é marcada por sofrimentos, e é marcada por equívocos, é marcada por acertos também. Nós, de Jesus até o Espiritismo, nós vamos encontrar um período extremamente conturbado, não é? Primeiro, o sacrifício dos mártires do cristianismo primitivo, do primeiro, do segundo e do terceiro século ainda, não é? Mortos no circo romano, devorados por feras, queimados vivos, assassinados de todas as formas, tendo que se encontrar escondidos durante a noite em catacumbas, não é? Perseguidos, até Constantino, quando a ideia cristã já tinha se estendido razoavelmente pelo mundo romano, já estava entre a soldadesca e até entre o patriciado. Então, Constantino torna, não importa agora para nós as circunstâncias, mas ele permite o exercício livre do cristianismo, que até então era proibido, não é? Quando ele unifica novamente o império, que estava dividido desde Diocleciano, ele, ao vencer a batalha decisiva, diz que venceu em cumprimento a um sonho, que a cruz lhe apareceria com dizeres que sob esse símbolo vencerás, não é? E os cristãos puderam se reunir e fazer o seu culto em liberdade, sem medo, não é? E não demorou muito, mas algumas décadas, e o último imperador romano, do Império Unificado Romano, que depois permanece só o do Oriente e o do Ocidente entra em dissolução, torna o cristianismo a religião oficial do Império. E aí é uma tragédia, mas ao mesmo tempo uma necessidade. Tornar o cristianismo religião oficial do Império tem consequências terríveis, porque se torna motivo da ganância, da ambição, da alucinação daqueles que se propuseram a conduzir a verdade cristã pelos séculos afora. Os desmandos, né? Se constituiu uma igreja forte e ela começa perseguindo os próprios pagãos no início e depois todos que se opunham a ela. Cria regras, normas de procedimentos muito ruins, não é? Que resultam na verdadeira carnificina das cruzadas, com a introdução da Inquisição, não é? E tudo aquilo que a gente conhece relacionado com a cúpula da igreja, porque os sacerdotes, aqueles que iam junto ao povo, e muitos que pertenciam aos escalões maiores da igreja, eram homens sinceros na sua fé, dedicados ao semelhante, muitos, levando a palavra de Jesus para outros que não a conheciam, eram mortos, sacrificados, mas a igreja, como uma unidade, um comando, fez coisas muito equivocadas, provocou muita reação. Essas reações eram pagas com a própria vida, não é? Sacerdotes ou não, pensadores, teólogos, não aceitavam as coisas que eram impostas pela igreja, particularmente a Inquisição, particularmente a cobrança da venda de indulgências, não é? Onde se pretendia vender a Deus. Isto é, paga, Deus te perdoa, não paga, não te perdoa. Você paga, está perdoado dos teus pecados, passados, presentes e os que vão ser realizados ainda. Isso causava uma revolta profunda nas pessoas bem-intencionadas, nos homens sinceros na sua fé, não é? E acabou conduzindo à reforma, não é? Para nós, importante alguns reformadores que vão depois reaparecerem no advento do Espiritismo, não é? E outros que marcaram a vida religiosa da humanidade de uma maneira muito profunda, como Lutero, como Calvino, não é? Com a reforma,
ocorreu um fenômeno, ou melhor, não é um fenômeno, é um processo natural. Com a reforma, nós vamos encontrar a possibilidade de um pensamento novo, uma ciência nova, uma cosmologia nova, se instalarem e se prosperarem. Um novo pensamento sobre o cosmos, uma nova forma de pesquisar, agora que não dependia mais do princípio da autoridade. Não, fulano lá no século IV escreveu isso, então é verdade. Por menos claro que fosse, por mais claro que fosse que não era verdade, não importa. No Aristóteles disse isso. Fulano disse aquilo, é verdade. E não se podia opor a isso. Então, durante séculos, ficou se limitando o desabrochar do pensamento filosófico e científico. Com a reforma, talvez pela divergência, a necessidade de ter algo diferente, você vai encontrar os livros sendo impressos nos países da reforma, países luteranos, você vai ter filósofos indo pensar livremente nos países da reforma, que a igreja ainda não permitia. E aí nós temos a revolução científico-filosófica do século VI e do século VII, tão extraordinária que foi. Tão extraordinária que muda toda a maneira de ver o mundo para as gerações futuras, para todas. Então, para se compreender o que Jesus havia dito, tinha que ter um novo tempo, uma nova mentalidade. Só que o Espiritismo, agora, é a chave para se compreender em profundidade o que Jesus nos havia dito. O que ele havia subentendido, o que ele havia dito de forma enviesada, porque ele estava falando para o futuro, não para aquele momento. Era para nós que ele estava falando certas coisas ininteligíveis na época. Agora nós temos a chave para isso. Nós compreendemos com clareza o que é que estava sendo dito naquela oportunidade. E de que forma que o Espiritismo nos fornece isso? Pelas novas leis que nos traz, revelada pelos Espíritos. Não podemos esquecer que o Espiritismo é uma revelação. Não há um cientista, um grupo de cientistas que vai pesquisar e formar o Espiritismo, nem um conjunto de filósofos que pensam na criação do Espiritismo. Não, é uma revelação de espíritos esclarecidos, superiores, que trazem, através da mediunidade, verdades que eram desconhecidas sobre o reino de Deus, a terra prometida. Agora, a promessa é mais compreensível. O que é que está sendo prometido para nós nessa aliança? Não é? Quem é escolhido? Escolhido é o Cristo que nos conduz. Agora, esse condutor não é o legislador, não é o homem e o legislador, é o pastor. É o pastor e conduz este pastor, as suas ovelhas, para o aprisco, para a felicidade. Não é? Aonde? No reino espiritual. Através do quê? Através do aprendizado, do exercício da lei divina. Essa é a aliança. Não é? E o Espiritismo torna isso claro quando nos revela o mundo espiritual, nos revela como criaturas que ou são criadas simples e ignorantes no processo da existência entre dois mundos, espiritual e material, ou da matéria densa, da matéria espiritual, vai nos conduzindo a um aprendizado incessante até o estágio de humanidade, até a tomada de consciência que nós somos e os outros são também. Somos uns com os outros, tudo o que fazemos tem consequência para nós e para os outros. E aí há a necessidade de se ter responsabilidade, o exercício do livre-arbítrio, as consequências desse exercício, boas ou ruins, a lei do trabalho, que tudo isso só é realizado com trabalho, não é? É necessário trabalhar incessantemente no processo de reforma interior. Não é? Para quê?
para se alcançar o reino de Deus. Então, a aliança exige isso. Você tem a lei moral, você tem o trabalho, você tem a reencarnação, as oportunidades que se sucedem, você tem o aprendizado, às vezes doloroso, por princípio de causa e efeito, e o livre-arbítrio, porque quem vai se construir é você mesmo. Uns ajudando os outros, mas cada um construindo o seu próprio mundo interior. Então, essa é de uma beleza extraordinária, não é? Que você vai alcançar, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua transformação, a angelitude. E essa é a promessa. Essa é a promessa. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. É, pois, obra do Cristo que a preside. O Evangelho de Jesus, a boa nova do reino de Deus, e como nos ensina Emmanuel, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Agora, onde é que está a promessa? Onde é que está a terra prometida? É o mundo espiritual, mas o reino é construído a partir da transformação interior da criatura que constrói esse reino em si mesmo, não é? E Jesus, ainda em João, naquela passagem da última ceia, João nos diz, Jesus nos diz, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Novamente, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. E aí lembramos o que Paulo nos disse, depois da sua trajetória gloriosa de exemplificar os ensinamentos de Jesus, não é? Que ele nos diz, já não sou eu quem sou, é o Cristo que está em mim, não é? Então, é assim que nós construímos o reino de Deus em nós. Paulatinamente, com muito sacrifício, muito aprendizado, às vezes doloroso, até que um dia nós poderemos dizer, já não sou eu que digo, já não sou eu quem faço, é o Cristo que está em mim. Essa é união entre o Cristo e os seus irmãos menores, nós, criaturas de Deus. Não é? Mas ele diz mais, o meu Pai o amará e viremos, e nele estabeleceremos morada. Então, nós faremos a vontade de Deus, compreenderemos a Deus, e ele estará conosco como está em todas as criaturas, porque como nos diz o Espiritismo, através dos Espíritos maiores, nós somos raios da luz divina. Não é? A presença do Criador está em nós. Nós não somos Deus, nunca seremos Deus, somos criaturas de Deus, mas a sua presença está em nós. Como nos diz um instrutor espiritual, em obra de André Luiz, nós somos como tudo que há na exteriorização do pensamento divino. Então, nós somos de, em e para Deus. Então, Deus está em nós, se realizará em nós cada vez mais, à medida em que mais dele nos aproximemos. Essas coisas, disse Jesus, vos tenho dito estando entre nós, mas isso já disse antes, não é? Mas o Espiritismo, o Paráclito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará de tudo que eu disse. E aí nós terminamos. A gente não pode esquecer o seguinte, que essa realização da promessa é muito interessante, porque nós partimos da escolha de um homem e de uma família
para a escolha de um legislador e um povo, para a escolha de um Cristo e toda a humanidade, mas, na verdade, é universal. Isso se passa entre nós, na Terra, oriundos da Terra e de outras paragens celestes, mas essa lei, a lei que é sintetizada por Jesus, é universal. Agora, nós não estamos lidando com a humanidade terrena mais. Agora é a humanidade universal da qual fazemos parte. Nós fazemos parte do reino de Deus para todo sempre, para toda a parte. Não há limite, não é? Numa obra que é infinita e eterna, e nós fazemos parte dessa família. Então, essa é uma glória extraordinária, não é? A comunhão entre todas as criaturas. Todos nós somos únicos. Não há duas criaturas iguais, em nenhuma paragem do cosmos, nenhuma, porque cada criatura tem a sua trajetória. Desde que ela é criada, simples e ignorante, a sua experiência é única. A sua forma de contato com o mundo material e espiritual é única. O seu aprendizado é único, a sua evolução é única, e ele alcança o Criador em lucidez, mas de forma única. Só que todos se comungando com todos. Quanto mais você avança, mais a comunhão se estabelece entre todos. Nesse sentido, todos que estão já no momento propício para isso, no estado superior de evolução espiritual, sabem o que o outro precisa, sabem o que ele pode dar, sabem o que ele precisa e o outro pode dar. E num processo automático, natural, se encaixa, se coloca na obra da criação. Sabe qual é o seu papel na cocriação junto com o Criador. E essa é a nossa trajetória. E obrigado, desculpem, se eu amolei muito a vocês.